Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Vamos conhecer a história de um outro santo? Hoje, dia 11 de janeiro, nós vamos conhecer a história de São Vital de Gaza. É uma história sensacional. Vital nasceu em Gaza, na Palestina. E não se sabe muito a respeito da data do seu nascimento, nem também como foi a sua juventude. Sabe-se apenas que ele era um monge eremita, que vivia afastado da população, se dedicando às orações, à penitência e ao jejum. Quando ele tinha por volta de 60 anos de idade, sentiu um forte chamado do Espírito Santo e atendeu ao chamado da missão que Deus confiava a ele. E ele partiu para o Egito, para a cidade de Alexandria. Essa cidade de Alexandria estava vivendo um momento de muito movimento de pessoas, de estrangeiros que vinham, passavam pela cidade, e você sabe o que pode acontecer em lugares com tanta circulação de gente. Estava proliferando a prostituição, e muitas mulheres eram, por assim dizer, exploradas por homens que comercializavam os seus corpos por outros que vinham em busca de prazer e acabavam lucrando com isso. Mulheres que normalmente sofriam com essa vida. E sabe o que o nosso querido Vital fez? Ele chegou na cidade, arrumou um emprego e ele trabalhava durante o dia, guardava o seu dinheiro e ele foi descobrindo aonde morava cada prostituta da cidade de Alexandria. Sabe o que ele fazia? À noite, ele escolhia uma delas e pagava o dobro do que ela receberia pelos seus serviços e passava a noite com ela. Mas ao invés de se entregar à devassidão, o que Vital fazia era passar a noite rezando e anunciando a ela a palavra de Deus, anunciando o Santo Evangelho. Também atendendo e escutando as angústias que essas mulheres tinham para falar, seus desabafos, as dificuldades e também atendendo elas nas suas necessidades. De manhã, Vital acordava, abençoava a casa e aquela mulher e pedia para que ela guardasse segredo, para que ela não contasse para ninguém a natureza daquela visita. E assim Vital foi indo de prostituta em prostituta, de mulher em mulher, anunciando o Evangelho e fazendo esse trabalho. E aqui vale a pena nós fazermos uma reflexão. Deus preparou Vital uma vida inteira. Ele estava já com 60 anos de uma vida ascética, uma vida de eremita, de monge, bastante austera, com orações, jejuns e penitências. Estava preparado. Assim, também acontecia com Jesus, que entrava na casa dos pecadores, das meretrizes, dos cobradores de impostos, e os próprios fariseus diziam que ele era um comilão, um glutão, e andava com pecadores, entrava em suas casas e comia com eles. E assim também Deus preparou Vital para essa missão. Era um homem de grande pureza e tinha que ser assim para não se contaminar nesse ambiente em que ele frequentava. Aconteceu que a fama de Vital correu por toda Alexandria e algumas pessoas começaram a espalhar boatos de que aquele monge, na verdade, era um devasso, era um homem imundo que procurava os prazeres mundanos com as prostitutas. Não sabiam o que de fato Vital estava fazendo. E ele fazia questão de não dizer e de não se fazer entender mesmo, porque ele dizia que o próprio Jesus não foi compreendido no seu trabalho, que assim ele também gostaria de sofrer as mesmas injúrias. Algumas mulheres, ditas piedosas, foram se queixar ao bispo de Alexandria, dizendo de que havia um monge que estava tendo uma vida devassa e assim estava tornando o cristianismo uma coisa bastante humilhante na cidade, porque como que um monge daqueles tinha uma vida no meio de prostitutas? Pois ele foi preso pelo bispo
E as próprias mulheres que estavam sendo evangelizadas foram até as autoridades eclesiásticas explicar o porquê que Vital estava visitando essas mulheres. E assim, Vital foi libertado. Mas as perseguições a Vital não terminaram por aí, porque com as visitas e a evangelização de Vital, passo a passo, tempo a tempo, as mulheres foram deixando aquela vida mundana e se tornando pessoas purificadas, pessoas que buscavam a Deus, pessoas religiosas, e ajudando também elas, outras mulheres, a largarem essa vida. E assim, um determinado rufião que sentiu que os seus negócios estavam decaindo, estavam declinando, armou uma emboscada para Vital. E num determinado momento o apunhalou pelas costas. Vital estava ferido mortalmente, ele iria morrer, mas ele ainda conseguiu chegar até a sua casa e escreveu uma mensagem, umas rápidas palavras, dirigidas a todo o povo de Alexandria e também das cidades que a visitavam, circunvizinhas, dizendo: não deixe para se converter amanhã, o dia da conversão é hoje, é urgente que se convertam. E assim, depois que ele morreu, as mulheres que haviam sido convertidas pela pregação de Vital disseram e quebraram o silêncio, dizendo o segredo da visita, da natureza da visita de Vital às suas casas. E assim, logo ele foi aclamado como santo. E muitas pessoas passaram a pedir a sua intercessão, principalmente para que pudessem deixar a vida mundana e ter uma vida mais próxima de Deus. Essa é uma história de uma pessoa excepcional, que deu a sua vida pela vida de pecadores. Ele condenava o pecado, mas nunca o pecador. Chamava o pecador à conversão. E muitas vezes, em suas visitas, ele dizia para as mulheres, aquele Jesus que está em Lucas, capítulo 15, que deixa as 99 ovelhas resguardadas e sai atrás daquela que se perdeu para buscá-la. Mostrava esse Jesus misericordioso, o Jesus que também dizia àqueles homens insensíveis, os fariseus e doutores da lei, que os cobradores de impostos e as prostitutas os precederiam no reino dos céus. E assim, essas mulheres convertidas por Vital também foram luz na vida de muitas outras pessoas naquela cidade. Sede santos, como eu sou santo, assim diz o Senhor. Se você gostou desse vídeo, da história desse santo de hoje, compartilhe com os seus amigos, dê o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para que você possa receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube da Desterro FM. Até amanhã com mais uma história aqui no nosso quadro Conhecendo os Santos. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.